Beleza, obrigado, Paulo. Obrigado a todos e todas que se esforçaram para organizar essa atividade e aos presentes pela oportunidade da fala e do eventual diálogo que seja possível nesse tempo que estaremos juntos. Paulo é um grande amigo aqui da Universidade de São Paulo, e foi uma boa surpresa saber que seria ele mesmo a pessoa a estar como interlocutor direto nessa atividade. Eu, quando recebi esse convite, há algum tempo atrás, para falar sobre educação ambiental e políticas públicas, eu fiquei me perguntando qual que seria a melhor trajetória com esse tempo, né, que nós temos, que são 45 minutos, né? Vamos deixar uma parte do tempo para as pessoas poderem reagir e interagir, então eu pretendo fazer em 20, 25 minutos a minha intervenção. E fiquei pensando que talvez uma boa forma de sintetizar o pensamento a respeito dessa problemática seria a projeção de um vídeo de uma palestra que eu fiz de 1 hora e pouco, e que o moderador é um jornalista e um artista, ele conseguiu reduzir para 8 minutos, com imagens, ficou muito bonito. Mas aí, por dificuldades técnicas, não vai ser possível projetar o vídeo, então eu vou sintetizar um pouco as ideias desse vídeo, vou tentar ver se eu consigo sintetizar em 8 minutos as ideias desse vídeo, que se chama Educação Ambiental Revolucionária. Depois vou trazer mais 3 pontos de reflexão sobre o que seria esse caminho de uma educação ambiental relacionado com o campo das políticas públicas, e aí a gente abre para diálogo com todos os presentes. Tá bem? Bom, antes de mais nada, o momento atual não é de trocar 6 por meia dúzia, né, como diz o ditado popular. Não é de enxugar gelo, como diz o professor Quintas, do IBAMA de Brasília. O momento atual exige mudanças profundas e, especialmente, de parte da educação ambiental, exige uma educação ambiental comprometida com transformações profundas no nosso modo de ser e estar no planeta Terra hoje, no nosso modo de produzir e consumir. Mudanças profundas que, sob o meu ponto de vista, pode se caracterizar como uma verdadeira revolução. Uma revolução cultural, mudanças culturais significativa no comportamento da espécie humana nesse planeta Terra, para que haja possibilidade de continuidade da vida em toda a sua extensão e especialmente com a permanência da espécie humana nesse planeta. Se tais mudanças não acontecerem, José, se puder isto, se tais mudanças não acontecerem com a profundidade que o momento exige, talvez os piores cenários distópicos que nós temos visto na ficção científica, tipo Mad Max, Blade Runner, né, vão se realizar, vão se tornar realidade. Então, o que seria essa educação ambiental revolucionária sobre a qual eu estou falando? Eu diria que ela tem 4 dimensões, 4 compromissos. Essa educação ambiental precisa e pode promover 4 processos revolucionários simultâneos, sincrônicos, sinérgicos, né? O primeiro deles é ensinar ou possibilitar o aprendizado do pensamento. Nós vivemos um momento que as pessoas estão pensando com o fígado e não com a cabeça.
elas polarizam nas suas paixões e não exercitam a capacidade lógico-formal, racional de compreensão do momento presente. Então, não haverá possibilidade de fazermos as transformações que o momento exige se a educação ambiental não propiciar às pessoas o reaprenderem ou aprenderem a pensar. Mas não é só pensar com a cabeça, é preciso também pensar com a intuição, com a capacidade de observação, com a o desenvolvimento da nossa capacidade de contemplar, de meditar. Então, esse conjunto de mudanças na nossa postura, pautada hoje, majoritariamente ou muito fortemente, pelas paixões imediatas, pelas adesões rápidas e simples a uma causa, sem compreendê-la com profundidade e sem sobre ela buscar intuições, insights, possibilidades de compreensão de forma mais profunda, nós não faremos a caminhada necessária para a sustentabilidade socioambiental da espécie humana, né, no planeta Terra. O segundo ponto que a educação ambiental deve promover são transformações nas necessidades, nas condições materiais que nós vivenciamos no planeta hoje. Eu vou dar 3 exemplos de tríades de mudanças que precisam ser implementadas para que a gente tenha condições de sustentabilidade. Né, condições materiais muito objetivas. A primeira tríade é enunciada pelo Papa Francisco, quando ele fala em terra, teto e trabalho. Ou nós fazemos uma educação ambiental que ajude as pessoas a compreender que sem terra, teto e trabalho para todos os humanos, para os 8 bilhões de humanos, nós não continuaremos a nossa caminhada nesse planeta sem os conflitos e dificuldades que já vivenciamos e estamos vivenciando agora de forma mais intensa, em função de sermos 8 bilhões de humanos. Então, nós precisamos apaziguar a base mínima de sustentação da vida, que é as pessoas terem terra para produzir, terem comida para se alimentar, terem um teto para se cobrir, e isso exige que as pessoas tenham trabalho, tenham condições de gerar as suas próprias condições de sobrevivência. Depois a gente pode conversar um pouco mais, mas todo mundo tem que ter terra? Não, pelo menos a terra para ter o seu teto. Né? Todo mundo quer ir para a agricultura produzir? Não, mas tem quem quer e não tem terra. Então é preciso ter reforma agrária, é preciso ter reforma urbana. Não dá para nós continuarmos a justificar uma sociedade que tem 6 milhões de moradias vazias e 6 milhões de pessoas sem moradia. Os números são aproximados, mas é quase isso. Nós temos, e isso sem contar a segunda moradia, contando só as moradias que estão para alugar, vender, alugar, vender. Então, é possível construir política pública que propicie a todo mundo ter moradia digna e, com isso, ter vontade de construir um futuro melhor para os seus filhos e para todas as pessoas. Então, esse é o segundo ponto, né, que eu enuncio com essa primeira tríade. Eu traria uma segunda tríade, que é saúde, educação e natureza. É importante para a educação ambiental encontrar terreno fértil que as pessoas tenham saúde, tenham educação pública, gratuita, de qualidade, acessível a todos, né? E tenham natureza, acesso à natureza, que é algo que não estava na agenda política até pouco tempo atrás e hoje cada vez mais se percebe que sem acesso viável, próximo de casa, acessível a todas as pessoas, à natureza, nós não teremos condições de fazer as transformações profundas que a questão ecológica nos coloca. Então, as pessoas precisam e podem aprender a dialogar com a natureza, um diálogo que é um diálogo com a própria natureza interior,
né? O Martin Buber, no seu livro Eu, Tu, fala sobre esse diálogo que é com o outro, e o outro pode ser uma pessoa, um grupo social, pode ser uma árvore, pode ser os ventos, as águas, pode ser o sobrenatural, o Deus, né? Quem acredita que esse diálogo precisa e pode se estabelecer com algo que está simbolizado por esse nome natureza. A terceira tríade que eu tenho trabalhado, que o Laboratório de Educação e Política Ambiental aqui da Exalc USP tem trabalhado, é a tríade que fala do direito e da necessidade de se promover o acesso para todos à comunicação, educadora, educomunicação, à participação dialógica, participação política, participação nos bens sociais, no bem comum, né? E o terceiro, a espiritualidade. O acesso à espiritualidade compreendida aqui como uma espiritualidade laica, compartilhada por ateus, agnósticos e religiosos de todas as filiações. Essa espiritualidade laica é sinônimo dos cuidados com a vida, que Leonardo Boff e tantas outras pessoas têm falado como fundamental. Vandana Shiva tem falado que, nos seus conselhos à juventude, que os desafios do momento presente exigem que nós cultivemos as práticas de fazer com as próprias mãos, cuidar das sementes e não ter medo. Eu não vou detalhar aqui para não romper com o meu tempo, mas vocês podem imaginar como é que isso, fazer com as próprias mãos, não ter medo e cuidar das sementes, se relaciona com espiritualidade laica. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui, né? Então eu trouxe as três tríades nesse segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é o do aprendizado do pactuar e do perdoar. Tem uma autora chamada Hannah Arendt, que escreveu um livro muito interessante chamado A Condição Humana. E nesse livro, a Hannah Arendt explicita a sua concepção de política. Então, esse terceiro ponto é praticamente aprendermos a fazer política, mas política nessa concepção arendtiana, né, da Hannah Arendt, que é política com duas características fundamentais. A característica do acordo, da pactuação, né, do chegarmos a um acordo sobre como é que nós vamos gerir um espaço, um processo, né? Isso é fundamental para se fazer política. Se a gente não souber fazer acordo, se a gente quiser resolver as nossas diferenças e divergências com base na arma, com base na agressão, com base no xingamento, nós não faremos política, nós faremos guerra. E a guerra está na contramão do fazer política, do fazer diplomacia, do fazer diálogo. Então, aprender a pactuar é algo que deve ser cultivado desde a primeira infância, desde criancinha, desde a barriga da mãe. Nós podemos ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, os nossos idosos a aprenderem, nunca é tarde para isso, a fazer política nessa perspectiva de pactuação e de perdão. Essa segunda característica que a Hannah Arendt traz, que não é numa perspectiva religiosa, é o perdão numa perspectiva política. É o perdão no sentido de admitir que erramos, né? Não adianta varrer para baixo do tapete. Erramos enquanto sociedade brasileira em eleger esse cidadão que hoje é presidente do país. Se concordamos ou não concordamos, vamos dialogar. Não deve, não ser, não sei o que. Mas se erramos, também não adianta ficarmos nos acusando. Você foi culpado porque você votou nele, ou você foi culpado porque você anulou o voto, ou você votou nele porque você é comunista. Não adianta, gente. Nós temos que nos perdoar enquanto sociedade brasileira
pela situação difícil que nós estamos vivendo, assim como temos que nos perdoar enquanto terrestres, enquanto humanidade no planeta Terra, pelos impasses difíceis de serem superados, que tem na mudança climática e nos eventos extremos a ponta do iceberg, mas tem mais um monte de questões que precisam ser equacionadas, e só serão equacionadas se nós soubermos fazer política. E política no sentido de não ficarmos aqui nos atacando, remoendo quem que errou, por que errou, mas tentando ver, bom, como é que nós vamos acertar? Qual é o próximo passo? Né? Vamos analisar, vamos compreender as causas dos erros, mas vamos, acima de tudo, manter a nossa capacidade de pactuação. E a quarta característica da educação ambiental revolucionária, o quarto objetivo que a educação ambiental revolucionária deve promover é o de uma nova cultura da terra, com T maiúsculo, da terra com T minúsculo e dos territórios. Essa educação ambiental sobre a qual nós estamos falando, ela precisa nos ajudar a compreender que os desafios atuais, eles vão do planetário, do universal, das utopias, daquilo que aparentemente está distante, ao local, ao individual, às mudanças cotidianas. Como é que nós repactuamos a nossa caminhada para que as mudanças, ao mesmo tempo, deem conta dos desafios planetários, mudança climática, por exemplo, e dos desafios individuais, dos desafios de pequena escala, dos desafios dos nossos territórios. Por exemplo, a agricultura, né? Emular, propiciar circuitos curtos de consumo de alimentos, não precisar trazer da China um alimento que vai ser consumido em João Pessoa, não precisar trazer de Manaus um alimento que vai ser consumido em São Paulo, né? Pode ter alimentos que viajem, mas a base da sustentação deve ser a produção local. E aí nós precisamos ter a agricultura local, nós precisamos ter a agricultura multifuncional e não a agricultura monocultural, ocupando 80%, 90%, 100% da área rural de um município. Nós precisamos e podemos ter a agricultura urbana. Precisamos equacionar essas coisas no sentido das pessoas compreenderem que essa nova cultura da Terra, do planeta Terra, passa por uma nova cultura da Terra, onde nós trabalhamos, onde nós habitamos, dos territórios nos quais nós circulamos, dos territórios relacionais nos quais nós vivemos. Então, essa perspectiva de uma educação ambiental revolucionária exige que a educação ambiental ensine e aprenda e possibilite a cada pessoa aprender a arte primeira que deflagra e que se compromete com todas essas 4 características, que é a arte do diálogo. Ensinarmos e aprendermos, promover processos de ensinagem, de ensino-aprendizagem sobre o diálogo é um desafio que se coloca a cada um e a cada uma dos educadores e das educadoras ambientais que aqui estão presentes ou que venham a ouvir essa nossa conversa. Aprender a dialogar parece algo trivial, mas nós objetivamente falando, desaprendemos a dialogar. Exemplos disso não faltam, eu não vou me desdobrar a trazê-los aqui, mas vocês já devem estar pensando em vários exemplos da carência de aprendizado sobre o diálogo. Diálogo comigo mesmo, né? Diálogo, como eu disse, na perspectiva do Martin Buber. Bom, isso posto, o terceiro bloco aí de questões que eu quero trazer para vocês é sobre os projetos, ações locais, individuais, né, ou de pequenos grupos, e as políticas públicas locais e planetárias devem estar comprometidos com a promoção do diálogo.
da democracia, dos direitos humanos, da inclusão de todos, humanos e não humanos, numa construção progressiva do futuro comum. Tem um cara chamado Bruno Latour, que escreveu um livro chamado Políticas da Natureza. Ele recentemente lançou acho que em 2016, um livro chamado Onde Aterrar? Onde nós vamos aterrizar enquanto humanidade no planeta Terra. Mas já no Políticas da Natureza, no século passado, final do século passado, ele trazia essa reflexão sobre uma política que não fosse a da caverna que o Platão falava, que o Platão escreveu. Uma política que não separasse a humanidade, as sociedades humanas, da natureza, das coisas. Uma política que trouxesse todos, humanos e natureza, para o diálogo sobre o futuro que queremos construir. E para essa política nós precisamos de uma ciência que não seja arrogante, que não seja uma ciência que se pretenda a palavra final sobre as coisas, e que os cientistas não sejam e não se vejam como os hermeneutas que dialogam com os deuses e trazem as informações para a humanidade cumprir. É necessário que nós, do campo científico, estejamos junto com toda a sociedade, dialogando sobre os caminhos a serem percorridos para encontrarmos soluções para os graves dilemas que vivemos na contemporaneidade. Então, fazer política pública de educação ambiental é fazer democracia, é fazer direitos humanos, para que todos tenham condições de dialogar. Mas, além de democracia e direitos humanos, é fazer mudança na nossa cabeça, no sentido de compreender que aqueles que estão silenciados precisam vir para o diálogo, né? Sejam aqueles natureza não humana, mas que são terrestres também, os animais, as plantas, os ventos, as águas, como é que vamos ouvi-los, como é que vamos dialogar com eles, para saber o que eles precisam para continuar a compartilhar esse planeta conosco. Então, esse diálogo com todos, e inclusive com os humanos que estão silenciados hoje, silenciado por um modo opressivo de organização política, de organização social, né, que rebate em nós. Tem pessoas que falam, eu não falo em público porque eu sou tímido. Essa pessoa está silenciada, ela não está trazendo a opinião dela. Nós precisamos criar mecanismos para que os tímidos, para os que não usam a palavra com muita facilidade, também tragam o seu olhar, o seu ponto de vista e compartilhem da tomada de decisões, para que essa grande assembleia planetária possa efetivamente definir novos rumos para o nosso existir nesse planeta. Eu diria, para finalizar então, que a educação ambiental, para formular, implantar e avaliar políticas públicas, ela precisa ser uma educação ambiental que tenha isso em foco. Não basta fazermos os nossos projetos de educação ambiental para a pessoa escovar os dentes com a torneira fechada, ou encaminhar o lixo para reciclagem, né, os resíduos sólidos diversos para reciclagem. Isso é importante, é necessário, é muito importante, muito necessário. Mas nós, como educadoras e educadores, precisamos e podemos compreender que o nosso compromisso é com a formulação, implantação e avaliação de políticas públicas que deem escala às milhares de pequenas iniciativas que acontecem em todo o Brasil, em todo o planeta, e que na soma dão zero. O planeta continua a caminhar para o aquecimento, continua a ser degradado, as espécies continuam a ser extintas. Então, nós precisamos criar sinergia entre essas iniciativas e essas pessoas para ganhar mais e mais pessoas nesse desafio de transformação social profunda. E isso tem que acontecer pela pactuação de políticas públicas com essas características de promover o diálogo. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo, fomentar uma educação ambiental nessa direção. Políticas públicas que fomentem a educação ambiental nessa direção e educação ambiental que fomente as políticas públicas nessa direção. Isso exige de cada um de nós aqui presente
compreender isso, primeira coisa. É inadmissível que depois de 40 anos de trajetória da educação ambiental, uma educação ambiental brasileira reputada, né, nomeada em todo o planeta como uma das educações mais avançadas do planeta, que produziu o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, produziu as redes de articulação de educadoras e educadores em todo o Brasil, uma educação ambiental que conseguiu levar para o coração da política pública, para a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, aprovado pelo Parlamento Brasileiro, para os ministérios do meio ambiente e da educação, um compromisso de implantar política pública relacionada ao Tratado de Educação Ambiental. Então, nós temos condições de dar esse salto qualitativo e fazer uma educação ambiental que incida em política pública e fazer política pública que incida na educação ambiental para dar escala nesse processo transformador que nós estamos falando e reivindicando. Eu vou parar por aqui, porque o convite que me foi feito é para termos esse encontro até 16h45, então fico há 15 minutos aqui para nós podermos dialogar, trazer as reflexões que vocês considerarem pertinente para essa conversa. Obrigado pela oportunidade do diálogo.